E aí, quarta-feira, prontos ou não? A gente tem uma quarta intensa nesse céu. Dia 27 de agosto, com Vênus em Leão oposta a Plutão e Aquário. Bora entender? E acompanha até o final, seja muito bem-vindo. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Vivian Oberger, sou sua nova astróloga, também sua nova amiga. E vou compartilhar com você um pouquinho da visão que eu tenho sobre a astrologia, com todos esses anos de experiência sendo astróloga, professora, mentora. A gente tem um céu bastante delicado nessa quarta. Primeiro, por conta desta oposição, que por si só não tem nada de rasa, ela é muito profunda, intensa. E até energeticamente você pode sentir a vibe bastante pesada no ar. E também porque a gente tem um dia inteirinho de lua em Libra no vazio, lua fora de curso, lua não aspectando, o que faz com que a gente fique um tanto para lá do que para cá, mais para lá do que para cá. Tem uma tendência a gente não conseguir filtrar muitas coisas. Não é um bom dia para tomar decisões grandes. Porque amanhã pode ser que você mude totalmente as escolhas que você tenha feito hoje. Até porque a gente está falando de uma lua em Libra, né? Bora entender. A lua em Libra é regida por Vênus. Então a Vênus ela está muito ativada, recebendo uma oposição de um planeta que a gente considera pela astrologia moderna um planeta um tanto até kármico, sabe? Ele carrega uma densidade bem intensa, ele é revelador, muitas vezes ele é destruidor. Mas sabe por quê? Porque ele nos provoca a verdade. E nem todos estão prontos e têm coragem de encarar a verdade plutoniana. Plutão ele não quer nos machucar, ele não quer nos ferir, mas ele quer nos provocar a uma cura, a uma transformação, a uma regeneração. Ele fala muito sobre regeneração, morte e renascimento. E enquanto Vênus fala de prazer. Meu Deus, a Vênus, ela é o doce da astrologia. Só que a gente tem uma Vênus em Leão e um Plutão em Aquário. A gente pode estar falando de assuntos que tragam temas de poder, autoridade, vaidade, manipulações, joguinhos. Tudo isso pode ficar escancarado. De repente você possa trocar, né, mensagens aí com as pessoas, você vai viver um dia normalmente. E isso já pode estar sendo aflorado dentro do teu campo relacional, lá dos seus vínculos afetivos amorosos ou nos teus vínculos profissionais, sociais, de negócios. Pode ser também tua relação com o público, porque a gente está falando de uma Vênus num signo do eu, que é Leão, com Plutão que está em Aquário, que é o signo do nós, o coletivo. Então imagina que pode existir até essa relação de quem está no poder e quem são as pessoas ali que muitas vezes são dominadas. O povo. Aquário é o povo. Aquário é os seguidores, né? Vocês são os meus ouvintes aqui, né? Então, toda essa galera que tá aqui inscrito neste canal, vocês são o povo que me acompanha. Nesse caso, Leão seria eu, a falante, né? E existe um conflito aqui. Então, se você tá em conflito comigo, me fale. Se você é um hater, me conte, né? Eu gosto de saber. E é interessante porque esse aspecto ele vai estar provocando principalmente níveis de inseguranças, níveis de aonde às vezes você está abusando do poder, ou aonde você está com falta do teu poder, de assumir o seu protagonismo, de ficar temendo o hater e nunca iniciar nada, sabe? É um conflito, são dois polos, e um lado, Vênus em Leão, quer ser visto, quer compartilhar a sua luz, quer inspirar, né? A pessoa ali que quer liderar, que quer compartilhar os talentos. Do outro é o Plutão, é aquele lugar que pode trazer o quê? O medo, a projeção, a insegurança. Muitas vezes a fuga, o medo do poder, de não assumir isso, de saber que às vezes tem tanto talento e não ter capacidade às vezes, de sustentar o poder que pode vir disso, mas também as projeções que coloca no mundo. Porque vão me atacar, porque vão falar do meu cabelo, porque não vão gostar da forma que eu falo, porque não sei o quê. Essas projeções muitas vezes também
são disfarçadas por inveja, ódio, olhares não tão bons, tão prósperos dos outros, pelos outros que estão ali seguindo esse palco, seguindo esse protagonismo. E aí o seu olhar muitas vezes de julgador, né, te faz ter medo também de se colocar ali, porque sabe que vai existir pessoas como você te assistindo. Olha que louco isso. Essa é uma oposição de Vênus-Plutão. Vínculos, parcerias, pessoas, o que você dá, o que você recebe. Tem um momento de grande espelhamento no nosso céu astrológico. Vamos tentar trazer para um campo afetivo, se caso você estiver vivendo, abuso, né? Abuso de poder dentro das relações. Às vezes você está dentro de uma relação onde você está sendo submissa porque você acredita que não vai ter mais nada se você sair dessa relação. Às vezes você aceita menos por medo de ficar só. E aí aceita um monte de coisa, né? Não é só o menos. É um é abuso, né? É os vícios na toxicidade. Sabe aquele lugar de que você sabe que tá tóxico, que tá podre já, mas que você fica voltando e voltando e voltando e voltando e voltando, e isso cada vez mais deixa você com a baixa autoestima. Isso cada vez mais te diminui, isso cada vez mais te drena, isso cada vez mais fica pesado para você. Vênus em oposição a Plutão. Eu percebo que esse movimento ele também é um ponto limite, assim, sabe? Do tipo, para com isso, entendeu? Por que você tá se injetando tanto ódio? Porque você só vai ficar aceitando isso porque talvez você se odeie, ao ponto de ficar ainda em relações assim. Então, é resgatar o teu amor, o teu poder. Vênus está em Leão, autoestima. Para de se destruir, sabe? E é óbvio que existe tantos contextos de relacionamentos que às vezes é difícil a pessoa sair. Mas precisa existir um movimento, precisa existir um corte, porque Plutão, quando você não decide, ele vai, por ele mesmo, tirar. Por ele mesmo, ele faz o vínculo terminar, as coisas acontecerem. Aquela coisa, quando você fica resistindo à transformação, o universo dá um jeito de transformar por você. Não é um aspecto simples, gente. Hoje tá realmente um dia bem delicado energeticamente, tá? Então, se você se sentir, como eu falei, pesado, drenado, pode vir disso. É interessante que você olhe camadas da sua relação com você mesmo, da sua relação em frente ao espelho. Você está dentro dos posicionamentos onde você se coloca como vítima? Você está dentro dos posicionamentos, às vezes, onde você é o malvado, a malvada, a vilã? Às vezes tem contexto que eu até digo que é melhor sair como vilã do que como vítima, né? Mas eu não sei, né? Vejo quantas vezes você fica competindo por status, por essa sede de poder, que na verdade não é verdade, que não é essência, que não tem alma. Plutão e Aquário e Vênus em Leão falam de autenticidade. Se não tá tendo autenticidade, não consegue sustentar aquilo. Você não vai conseguir sustentar um personagem para manter um status para a sociedade, para manter um poder ali. Porque você conquistou aquilo aí, você fica apegado, obcecado, e meu Deus do céu, quem vai me tirar esse trono daqui? Eu não posso, como as pessoas vão me ver. Então existe esse combate acontecendo. Só que às vezes isso está te drenando, né? Essa disputa por vaidade, essa coisa egóica, te machuca. É simples perceber quando é o ego dominando de quando é a tua alma. Acho que eu comentei isso ontem, inclusive. Na vibe de ontem. Não sei se você ouviu a vibe do dia 26. Ouça. Lá eu falei sobre. É muito mais leve quando é a alma. Quando é o ego fica com medo. Todo medo é ego, gente. É vaidade.
a gente também tem que saber reconhecer que não somos nada, entendeu? Às vezes a gente tem aquele excesso de superioridade, mas quem somos nós, às vezes, na fila do pão, no meio desse universo galáctico cheio de. Enfim, somos grãos de areia no nada, assim, se for parar pra pensar. Também a gente tem que lembrar da nossa insignificância. Mas também precisa ser recordado do seu poder, também tem que ser recordado do seu valor, também tem que saber a tua vida é digna de merecimento, de amor verdadeiro, de um lugar onde aplauda você sem você ter que ficar mendigando, entende? Sem você ter que ficar implorando atenção, ser visto. E se você estiver nesses lugares, é aí que esse Plutão vai cutucar. É aí que esse Plutão vai arder. Isso pode estar reverberando desde o final de semana. Lembrando que nós estamos dentro de uma temporada de eclipses, então, assim, consciência astrológica, porque tem conclusões chegando a um ponto final. Pode ser no amor, que seja no amor por você, Vênus em Leão. Que seja pelo teu amor próprio, que seja você se colocando como prioridade, que seja você se levantando e dizendo que calma lá, quem manda na minha vida sou eu que estou escrevendo a minha história, sou eu que estou decidindo qual vai ser o rumo, sou eu que escolho que tipo de relacionamento eu quero viver, sou eu que escolho que tipo de profissão eu quero ter. É, Plutão em Aquário fala muito sobre internet também, tá? Então, vejo que às vezes essa coisa de influencers, pessoas aí que às vezes têm muitos seguidores, enfim, alguma coisa aí também vai estar sendo provocado, porque às vezes aquela pessoa que tá lá com, sei lá, 200 mil seguidores, milhões de seguidores, ela pode parecer uma pessoa super plena, mas às vezes ela tá passando vários processos de insegurança. Às vezes ela tá contando todos os números que aumentam, ela tá competindo com outros. Então, isso pode estar acontecendo no mundo de nós, meros mortais também, não só pessoas que têm um alto cargo na sociedade. Ou talvez nos mostre, pareça ter esse lugar de status. Alguns castelos também podem cair, algumas pessoas de poder também podem serem desmascaradas. Gente, Plutão, ele tem um lance assim de revelação. Como eu falei, teve Vênus tocando Urano também. Então, algumas revelações bombásticas podem acontecer, segredos podem ser expostos, verdades, nu e cruas. A tal da astrologia fofoqueira, né? Acontece. Se estiver acontecendo na sua vida, entenda que está passando por um processo de morte e renascimento. Não tenha medo de renascer. Não tenha medo de assumir seu poder. Não tenha medo de acordar para a vida. Não tenha medo de se posicionar porque os outros vão falar não sei o quê. Faça, você não está falando para esperar com que os outros digam se tá bom, se tá ruim, porque você tem um propósito ali. Então, siga pelo seu propósito. Siga por aquilo que te pulsa, aquilo que te move, pelas tuas motivações, pelas suas paixões. Se a tua paixão é verdadeira, se você tem um talento, vamos colocar em qualquer coisa, um talento de escrever suas obras. O Vênus é criativo, né? Então tem um monte de gente aqui super cheio de criatividade e talento, às vezes ainda se escondendo, né? Não se colocando aí pro mundo. Então, vamos supor que seja esse o objetivo. Ai, mas quem vai se interessar e quem vai querer, quem não sei o quê? Faz! Depois no caminho você descobre. Leva, cria, pare esse projeto, né? O negócio é parir os teus projetos. Para que então o mundo saiba que existe, porque enquanto ficar dentro de um processo gestacional, você vai ficar gestando, né? Dentro de um. Quantos anos? Vai, entende? Vai, mostra a sua luz, mostra a sua imagem. A gente começa do jeito que a gente está hoje. Amanhã a gente está melhor, e depois da manhã a gente melhora, e depois a gente sempre vai estar achando que a gente está ruim, porque a cada um minuto que passa, a gente já melhorou. Então tem que só começar. Não tenha medo, entendeu? Dessa exposição muitas vezes.
E não se compare com onde o outro está. Então, por exemplo, a outra pessoa que faz a mesma coisa que você está com sei lá quantos milhões de seguidores, está não sei quantos projetos e não sei o que lá. Essa pessoa começou há quanto tempo? Não é a mesma régua que você, sabe? Se compare com você de ontem, com você de um minuto atrás. Que lindo, né? O universo também é lindo, porque quantos processos para a gente refletir. E eu já avisei que a gente está com uma lua vazia? Eu já avisei. Então, até 10h30, a gente tem uma lua fora de curso. Então, sinta tudo que tem para sentir, se puder, leve para terapia. Essas questões de autoimagem, sabe? Autoconfiança, merecimento, valor. A gente está falando de dinheiro também, tá? Então, eu espero que você consiga olhar aí para sua conta bancária e entender aonde é que você está colocando aí desejos na frente de prioridades na sua vida. Né? E aí fica colocando um monte de coisa ali, às vezes você fica fingindo, né? Nem quero olhar o meu saldo, nem quero saber quanto deu a fatura do cartão. Ai, não sei, o quê. Entendeu? Essas coisas que você fica negando para si mesmo vão ser expostas. Plutão vai chegar a conta, vai te cobrar. Então, que seja um momento, um impulso, né? Que seja essa verdade escancarada que você sabe, né? Às vezes vão ser verdades que você até já sabia. Que sejam motivos para você mudar, para você transformar, já que é o convite de Plutão. E entender que você tem muita riqueza ali para ser desbloqueada. Só que é muito um processo de autossegurança, de autoconfiança, de trabalhar amor próprio, gente. Vênus e Leão, estamos falando das deusas do zodíaco, né? Dos deuses do zodíaco. E nem todo leonino, leonina, ou que tem planetas em Leão, vive isso na plenitude, né? Porque às vezes está ali ou pela vaidade, ou pelas inseguranças, ou se bloqueando, ou se fechando, temendo esse lugar de destaque. Bora viver. É, a notícia que eu tenho para te dar é que quando a lua chegar em Escorpião, as coisas só vão se intensificar mais ainda. Mas é isso que a gente tem, né? A gente precisa. A gente precisa. Até ouvir uma frase que fala sobre isso, ó. Quer ver? Deixa eu achar a frase para te dizer. Ela fala assim, ó. Só quando você olha para a sombra e para a luz é que você consegue escolher de verdade. Porque às vezes você tá tapada no buraco da sombra, assim, sabe? Você só quer só olhar pra sombra, às vezes você tá só, também só olhando pra luz, né? E daí o que que acontece? Ego, vaidade, não sei o quê, não sei o quê, mais poder, não sei o quê, ambição. Então tem que equilibrar, juntar os dois. Yin e Yang, você já viu aquele desenho do Yin e Yang? Nós somos os dois. Então, ressignifique, transforme. Vou te deixar umas perguntas aqui, ó, para você fazer no dia de hoje, tá? Para você não fugir, para você não se esconder. Se pergunte no dia de hoje: quais são os meus apegos? Onde eu me agarro ao que já não existe, só para não encarar o vazio? O que eu chamo de amor, mas que é só dependência disfarçada? O que eu projeto no outro, quando na verdade é a minha própria sombra que grita? Onde posso me libertar e finalmente assumir quem eu sou, sem medo, sem máscaras, sem apego? Então, leva para você nesse dia essas perguntas, essas reflexões. Quarta-feira tá super reflexiva. Pra você sentir, sabe? Provavelmente amanhã você já vai acordar com mais impulso de decidir agir, porque a lua já vai estar em curso novamente. Fez sentido? Vamos trocar aqui junto, né? Deixa só o seu comentário, o que você tá sentindo aí, né? De repente, não sei se tá ouvindo essa vibe de manhã, de tarde, de dia, de noite. O que você tá sentindo? O que que você sentiu? O que que você viveu? De repente, ouve de manhã, mas volta no fim do dia aqui para deixar seu feedback do dia. Seu like, sua inscrição. E a gente tá junto nessa comunidade que só cresce, porque assim na Terra como no céu a gente tá nessa perfeita conexão e todos somos um, né? É justamente hoje o aspecto que fala eu e você somos o mesmo. Aquilo que eu vejo em você é aquilo que eu tenho em mim, seja bom ou seja ruim. Estamos juntos. Até amanhã, povo da Vibe do Dia.